Oi, boa noite. É, o áudio tá bom, gente? Quem tá aí que já chegou, o áudio tá bom? Pode me responder? Bom? E a imagem tá boa? Sexta-feira de carnaval, né? E a gente aqui para falar de plano educacional individualizado de novo, né? E aí? Olha, tem bastante gente. Olha, a gente separou algumas perguntas. Boa noite, Patrícia. Chegaram bastante perguntas. Olha a Kiara lá de Toledo, cidade que eu gosto bastante, lá de Toledo. E a gente vai falar especificamente sobre as dúvidas que entrou. A Dani lá do Rio. Beijos, Dani. Oi, Kiara. E, né? Eu tô falando um pouquinho para esperar as pessoas entrarem um pouco mais. Boa noite. Gente, como a gente tá. Gosta de estudar, né? Sexta-feira de carnaval, esse monte de gente aqui. E aí, a Marisa, de Governador Mangabeira, Bahia. Gente, é legal fazer essas lives, né? Porque a gente conhece gente do Brasil inteiro. Gente, mil, muito longe, né? Cacoal de Rondônia tinha esses dias aqui, Acre, enfim. Mas vamos começar. O nosso objetivo hoje aqui é retomar, né, de novo, falar sobre PEI e sobre o curso que eu lancei ontem. Foi ontem, acho que sim. Sobre o curso que eu lancei hoje, ontem. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Denise. Gente, pessoal do Paraná em peso. Itaperuna, Rio, né? Interior do Rio. Que bacana. Eu vou estar em Niterói no próximo final de semana. Eu vou estar em Niterói. Mas vamos lá. Croata da Serra, eu não sei onde fica. Então, a gente vai começar respondendo algumas perguntas básicas, né? Que as pessoas mandaram aí. E vamos pensar de novo. As primeiras perguntas foram, né? Self-instituto. Ah, que bom te ver, Camila. Saudades de você. A Joana de Natal também, né? Gente, eu vou movimentar um pouco o celular aqui porque eu tô um pouco sem apoio. E aí vocês me digam se tá tudo bem. Melhorou, né? Então, vamos lá. Eu sumi um pouco da tela, mas a gente já vai aparecer um pouquinho, né? As, as pessoas ainda têm dúvida de quem se beneficia com o plano de desenvolvimento educacional. Primeiro, o foco do plano de educação individualizado são os alunos público-alvo da educação especial, ou seja, aqueles alunos previstos na legislação, deficiência visual, auditiva, intelectual, autismo, superdotação, né, deficiência física, e as deficiências múltiplas. E aí entra todas as outras, né? Que se for uma escola inclusiva de fato, vai dar uma atenção especial para os alunos que têm dislexia, síndrome TDAH, enfim, outras coisas todas. Mas especificamente para o público-alvo da educação especial. E aí a gente considera exatamente isso. E eu tenho percebido Valdinha, não é fácil aplicar o plano, porque a gente precisa aprender a fazer o plano. Mas as pessoas têm umas expectativas muito difíceis do PEI, né? Porque ele é um documento de fato muito difícil de fazer, mas ele precisa ser feito. Ele é obrigatório. Olha quem chegou aqui, a doutora Carolina Queda, sou fã. Ele não é um documento burocrático, Valdinha, ele é um documento prático. A gente precisa estruturar o passo a passo. Quando eu estruturo o passo a passo, fica muito fácil fazer, tá? Por isso que é bom a gente conhecer o documento, né? Aprender a fazer para a gente fugir
das armadilhas de modelo. Onde eu estava num local, uma coordenadora pedagógica falou assim para mim: olha, tem muitos exemplos, muito modelo no Google, mas quando a gente vai para a prática fica muito difícil. Por que fica difícil? Porque eu não tenho um aluno ali, eu tenho um aluno que é diferente. Então, assim, eu vejo as pessoas pedindo: tem atividade para autismo? Tem atividade para DI? Tem atividade para superdotado? Não existe atividade para deficiência. Existe atividade para as funções executivas, para comunicação, para atividades de vida diária, para atividades de vida prática. Então, o PEI serve para isso, né? Ele facilita, né, para identificar quais são essas barreiras e também está dificultando o processo de aprendizagem dessa criança e também depois para facilitar todo esse processo de aprendizagem. Então, ele não é burocrático, ele é difícil porque as pessoas ficam buscando as fórmulas mágicas. E não tem, ele tem um processo. Né? Primeiro avalia-se, cria-se o inventário de habilidades, avalia essa criança, e aí a gente vai criar todo esse processo com apoio da família. Oi, Vitor, com apoio de todas as pessoas. Né? E aí ele tem algumas características, né? Um bom plano tem algumas características básicas que ele precisa ter. Então, assim, objetivos claros, propor novos desafios, né? Ele é individual e jamais deve conter dados que exponham a família ou que causem constrangimento. Tem que ter um vocabulário simples, né? Mas objetivo ali. Tem que conhecer o aluno, como o Cássio está bem falando. Então, por isso que as pessoas têm uma dificuldade, porque eles querem buscar atividades prontas. E não existe, né? Então, o foco das escolas inclusivas deve estar na aprendizagem de todos os alunos, incluindo os nossos alunos, que a gente tanto gosta de trabalhar com eles, com esses alunos com deficiência, aí, que tem uma necessidade educacional especial. E aí, o PEI serve exatamente para isso, identificar os fatores que dificultam o processo. E aí, nós, professores, nós, profissionais de educação, tanto da sala de recursos, tanto da sala comum, vai identificar, avalia e serve de base para essa intervenção positiva que vai ser aplicada a partir do PEI. Então, ele não é um documento burocrático de fato, tá? E aí, a gente pode ir para mais algumas perguntas que chegaram para a gente pensar. E uma das grandes questões que chegaram é sobre as escalas. Eu vou voltar de novo nas escalas. Dan, tem algumas escalas que são obrigatórias para a gente fazer o PEI? Eu volto a repetir. A nossa legislação não existe como que eu posso dizer assim, um hall de instrumentos, né? Um passo a passo para se fazer. A gente está falando de escola, tem sim a sondagem pedagógica, que isso é obrigatória, avaliação pedagógica, avaliação inicial. E tem aquelas outras avaliações que a gente conhece muito bem, que a gente ouve falar o tempo todo, que é o ABLS, a AFOS, né, o VibMap, a Portage. Essas, sim, ela precisa, né, ser aplicada em contexto clínico. As pessoas têm que ter um bom domínio de análise de comportamento, porque são PEIs comportamentais, né, são atividades comportamentais que vai corroborar com o plano educacional. Mas ele não é obrigatório, então você precisa fazer cursos específicos para aplicar esses instrumentos. Inclusive, você aprende elas nas especializações que tem por aí. A gente vai falar, sim, tem um bloco lá no curso online dos instrumentos de avaliação. A gente vai falar deles todos, qual é a importância deles, como tem vídeo escrito nos relatórios dos clínicos, quais são as informações mais importantes para a gente utilizar. Isso é importante. Vai estar lá, sim, tem um módulo que fala justamente sobre as estruturas e os instrumentos de avaliação. A Valdinha está perguntando, aplica-se primeiro caso intervenções, depois elabora o plano? Valdinha, a avaliação pedagógica inicial e o inventário de habilidades, ele já é uma intervenção, né? Intervenção e avaliação andam juntos, não se separa, mas você avalia primeiro as habilidades para também identificar as necessidades para criar o plano educacional, tá? Não é uma coisa separada da outra, mas o primeiro passo é a avaliação pedagógica inicial, tá bom?
E aí, para responder algumas perguntas mais específicas que vocês me mandaram sobre o curso exatamente, eu vou pegar uma cola aqui que eu esqueci, basicamente, porque são muitas perguntas que vocês mandaram. A gente pode mandar as perguntas aqui que eu vou responder todas elas, tá? Todas elas eu vou responder. E aí, teve gente que perguntou assim, sobre o curso. Até quando posso fazer a minha inscrição? O pessoal da minha equipe, eu acho que vai fechar as matrículas segunda-feira, dia 24, às 23h59, tá? E aí, obrigado, Valdinha, conta comigo. Tem dúvida, deixa lá no direct que eu respondo. Quantas horas de certificação o curso oferece? Gente, o curso de PEI, o certificado vai ser de 120 horas, porque vai ter 60 horas do curso de PEI, mais 60 horas do curso bônus de autismo e educação, abordagens e desafios, que é um bônus, tá? E aí, a gente vai ter essa certificação de 120 horas. A Flávia está perguntando, como aplicar o documento inicial antes do PEI? Flávia, esse documento inicial antes do PEI é o inventário de habilidades. Você aplica na sala de recursos, né? Você está investigando quais são as habilidades que esse aluno tem. Então, é um processo de avaliação. E você vai avaliar comunicação oral, leitura e escrita, raciocínio lógico-matemático. São essas as habilidades que a gente prevê, né? Que o MEC determina, enfim. Ele orienta enquanto avaliação inicial, tá? Esse é o procedimento. Então, você aplica o inventário de habilidades, faz a avaliação pedagógica inicial, elabora esse PEI e coloca ele para funcionar. Por isso que ele não é um documento burocrático, ele é um documento prático, tá? Mas ele é um processo. Por isso que a gente fica buscando modelo o tempo todo e vai dar errado, porque os alunos são diferentes, todo mundo aprende de maneira diferente, né? Todos nós aprendemos de maneira diferente. Então é importante que a gente pense nisso. Como que é? Kant ED aprende para crescer. Qual que é o valor? Oi, então, o valor do curso, ele custa, acho que R$ 497. Ele pode ser feito à vista, né, e no boleto, ou em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Então, quem quiser, manda a pergunta lá pro Jimmy, que ele responde para vocês. Então, basicamente isso. E aí, as pessoas estão perguntando, serve para evolução funcional? Eu costumo dizer o seguinte, gente, ele serve para evolução funcional, sim, né? Mas antes disso, ele serve para a gente melhorar o nosso trabalho com os alunos, tá? Porque o CNPJ da Saber Incluir, ele é de educação e tem autorização para emitir os certificados lá de acordo com a LDB de cursos de formação, tá? Então é importante, sim, tem certificado. E as pessoas vão ter acesso ao curso durante 2 anos. 2 anos, né? A Edna Carneiro. Tem um aluno autista não verbal no segundo ano. Funde 1. Ele não reconhece letras nem números. Não é alfabetizado ainda. Como posso trabalhar os conteúdos com ele? Edna, nesse caso, se você aplicar um relatório um inventário de habilidade neles, você vai entender que você precisa trabalhar a comunicação com ele, ou seja, são pré-habilidades acadêmicas. Você não vai trabalhar atividades acadêmicas com ele porque ele não tem condições ainda. Por isso que o P é importante. Então você vai ter lá a barrinha assim, reconhece a letra do alfabeto? Não. Com ajuda, sem ajuda, com apoio não identificado. Então, nesse caso, você vai ter que trabalhar com comunicação alternativa, né, ainda, para a gente chegar numa comunicação verbal. Por isso que é importante ter o apoio da equipe multi, especialmente da fono que atende seu aluno, para ter noção de como seguir o atendimento desse aluno. Tá? É importante que ela dê, que a escola vai ser parceira de comunicação desse aluno. Então, como que a gente acessa esse aluno? Tá? Então, nesse caso, o conteúdo dele é um conteúdo mais funcional de comunicação. Ok? Ela responde que o nome dela é Ana Cláudia. Ana Cláudia, eu recomendo o curso para você, bacana. Escolinha tem que começar na educação infantil. E teve uma professora, eu acho que ela é do sul, de Pelotas, Pertudan, mas vai falar de adultos com PEI. Sim, gente, é necessário. A educação especial, ela permeia todo o processo de educação. Desde a educação infantil até
a educação superior, até o pós-doc. Então, eles continuam com a deficiência, lá vai ter módulos de PEI de cada uma das deficiências mais específicas, a gente vai falar de como avaliar, de como construir os PEIs para essas pessoas, tá bom? Aí a Valéria diz, a escola do meu neto autista de 3 anos diz que ele não precisa do PEI, pois está acompanhando bem a turma. Não, então, Valéria, precisa sim, é lei, solicita por escrito, faz um requerimento, eles têm que devolver isso em até 4 dias, tá bom? Elisângela vai te ajudar muito, porque você vai conseguir orientar os pais dos seus clientes, você vai conseguir orientar as escolas, tá? E aí vai ser muito importante para ele. A Valdinha pede para falar um pouco das funções executivas. Valdinha, as funções são, tipo, memória, atenção, né, concentração. São essas funções, atenção, que fazem as pessoas, que impactam na aprendizagem direta. Então, por isso que não tem atividade para autista. Tem atividade que vai melhorar a concentração, melhorar a atenção, melhorar a atividade seletiva, por isso que as pessoas vão aprender mais e melhor, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar essas funções. A gente não vai trabalhar o autismo em si. A gente já sabe o que é o autismo, mas eles aprendem de maneira diferente. Eles têm uma atenção mais focada, né, mais seletiva. Então, por isso que a gente vai tratar das funções desse prisma, desse ponto de vista. A psicopedagoga Raquel Gasques. Que lindo nome! Esse curso agrega para o consultório, agrega para psicopedagogia, para psicologia, para fono, para neuropsicopedagogia, especialmente, que perguntou aqui também, né? Ela disse que é neuro. Gente, isso é muito importante porque vocês profissionais podem orientar bem as escolas, bem as famílias, né? E sabendo a estrutura do PEI, vocês podem até, nas listas escolares, cobrarem das escolas, orientar os professores a fazer, né? Criar, de fato, uma parceria assertiva, né? Porque eu acho que na educação inclusiva é rede. É rede. Equipe clínica, escola e família, tá? Raquel, eu te espero no curso. Vai lá fazer, você vai adorar, tá bom? E aí as pessoas estão perguntando, o curso é só teórico? Não, gente. O curso não é só teórico. Óbvio, a teoria faz parte, a gente vai falar bastante de teoria, para que vocês não fiquem correndo atrás de modelo o tempo todo. Tá? Então a gente vai discutir a teoria, discutir o passo a passo, mas vai ter aula prática para cada tipo de deficiência previsto na legislação, desde autismo até síndrome de Down, e um bônus, né, que não está previsto, mas as pessoas pedem muito, que é o TDAH, tá bom? O Alexandre, que eu conheço bastante, não conhecer a hierarquia de habilidades gera frustração no educador e na criança. O PEI nos ajuda a organizar o que devemos ensinar primeiro. Exatamente isso, Alexandre. Conhecendo as habilidades, a gente vai entender por onde começar. Por exemplo, tem um aluno que veio descrito, às vezes muito mal nos relatórios que a gente recebe, que ele tinha um problema de memória de trabalho e memória de curto prazo. E a professora da sala de recursos, com muita boa vontade, muita boa atenção, né, iniciativa, começou a trabalhar com ele com jogo de memória. E esse aluno tinha crise de ansiedade e ficava agressivo. Por quê? Vocês podem me responder por quê que ele ficava agressivo, começava a ter comportamentos disruptivos? Lembra a dica? Memória de curto prazo não estava ok, tinha dificuldade de memorização. E aí eu dou uma atividade que estressa ele, o que vai acontecer? É exatamente isso. Então, se eu não conheço as dificuldades, as habilidades, eu vou ter problemas para ensinar essa criança. E eu posso, aí, por isso que eles falam, eu tento, ele não fica 5 minutos sentado. Eu posso estar começando pelo foco errado. E o PEI vai te dar esse norteio, né? Ele norteia esse processo de inclusão. Ele norteia o processo de inclusão. Ele é essencial. Sem PEI não há inclusão efetiva. O Vitor diz, Vitor, de onde você é? Tem um paciente autista, ele tem 5 anos, sabe números, letras, cores, formas. Isso é. Ele tem uma habilidade visual auditiva. A dificuldade é trabalhar consciência fonológica e noção operatória. Vitor, isso é real, tá? Então a gente já sabe as habilidades que ele tem. A gente vai começar a trabalhar as dificuldades dele. Lá no meu canal no YouTube, o Dan Psicólogo, tem um vídeo que eu falo
bastante sobre consciência fonológica, inclusive do atividade sobre isso, tá bom? Vai lá e no curso de PEI vai ter também várias atividades de comunicação e de consciência fonológica. Quero todo mundo lá. Mamãe que viaja, olha, indica o nosso curso lá para a escola de vocês, tá bom? E aí tem a outra pergunta que as pessoas querem. A Marinês Andreasa, que chique. Ela é lá de Foz do Iguaçu, gente. Ela é muito bacana, tá fazendo uma pesquisa super top que a gente vai divulgar depois aqui. O PI na educação infantil, tá? Super bacana. Eu tô amando falar com vocês porque a gente tem conhecido pessoas bastante empenhadas. E a dica que eu dou acima de tudo é: vamos parar de correr atrás desses modelos. E aí, falando de laudos agora, né? Hoje eu recebi uma pergunta sobre laudo. As pessoas, o laudo, ele ajuda muito, né? Porque as pessoas querem os seus direitos. E a lei também, ela tá aí para ajudar. Eu tenho um amigo advogado, Denner, ele diz assim que a lei, ela é criada para ajudar as pessoas que precisam. Mas eu também tenho outra amiga, que é lá de Barretos, que ela diz assim que a lei deixa lacunas, né, para que as pessoas não tenham. Acho que ela diz o seguinte: se necessário, ok? Se necessário. Eu também concordo que as pessoas têm que ter o que é necessário. Ninguém precisa ter de apoios que não precisam. Mas aí, o caso típico de autismo, por exemplo. A criança tem lá autismo F84.0. Aí o médico diz assim: a criança tem F84.0 e precisa de professor especializado. Oi. Tá. Ele vai regredir. Tá. Mas você está falando do autismo. No laudo, tem que vir falando da criança. O Vitor, F84, tem dificuldade de comunicação, tem tem que estar tudo que compromete a vida funcional daquele aluno e que, se ele não tiver o tratamento adequado, se ele não tiver os apoios necessários, seja na escola, seja na clínica, ele vai ter dificuldades de se desenvolver de forma adequada, de acordo com o seu perfil, ou até ter uma regressão desses aprendizados. Tá? Então, o laudo tem que vir muito completo. Não é só dizer que a criança tem F84, precisa disso e disso. Indica, precisa de psicólogo. Tá, ok. Mas o psicólogo, ele é especialista em aba? Ou ele é só aplicador de aba? Fono? É fono especialista em linguagem, em voz, em comunicação alternativa, PECs, sabe? Tem que vir muito definido. Quantas horas e por quê, né? Porque a gente tem que dizer o que é o autismo, a gente já sabe, né? Já sabe. Mas a gente precisa dizer quais são essas dificuldades que esse aluno tem e o porquê desses apoios são importantes para melhorar a qualidade de vida dessa criança, para que ele não seja prejudicado. Então, médicos, por gentileza, profissionais de saúde, se atentem. Eu pego laudos que vem assim: João de Deus, 12 anos, autista clássico, precisa de apoio. Todo mundo precisa de apoio. Neves, sim, é difícil, mas a gente precisa pedir, exigir, né? Eu oriento bastante os médicos a fazerem esses laudos, assim. Eu tenho modelos, inclusive, que a gente pode disponibilizar depois para quem quiser, porque é importante, porque vocês depois entram judicialmente, vocês perdem, né? E se perder a primeira liminar, vocês vão recorrer, vai ser bem difícil. Depois o Denner pode falar muito com vocês sobre isso, a gente pode até combinar. Elisângela, tem sim, o curso ele vai ser liberado uma aula por semana, a partir de agora, de fevereiro, né? E vai até o final de maio. Edna, mas a gente precisa pedir. Por exemplo, vai ter um curso agora que eu vou dar para os médicos lá do Paraná, que a gente vai orientar como eles fazerem. Eles que pediram, inclusive, pra gente, né? Então, é um grupo de psiquiatras, de neurologistas, neuropediatras e pediatras que querem aprender, descrever. E só descrever o que está na CID-10 e no DSM-5 não ajuda. Tem que descrever o que está trazendo de prejuízo para essa criança, tá? E Elisângela, olha o que o Jimmy falou, 2 anos para acessar. 2 anos. Não perde essa oportunidade. Elisângela, a gente vai deixar disponível em PDF também para o pessoal do curso que fazer modelos de
laudos psicopedagógicos, psicológicos, enfim, avaliações pedagógicas, solicitações todas. Então, a maneira de, quando você não identifica, se o aluno não é verbal, tem muitos instrumentos, né? Porque ele se comunica de alguma forma, Mônica. Ele se comunica de alguma forma. Então, a parceira, nesse caso não verbal, vai ser sempre uma fono, né? Que ela vai dar pra gente as formas de acesso desse aluno, que pode ser os PECs ou não. E aí a gente vai conseguir entender isso. Então, a gente precisa sim de uma fono nesse processo de comunicação. Mas ele se comunica de alguma forma. E aí tomar cuidado, porque às vezes o aluno é não verbal, a gente começa a colocar assim, fazer o aluno falar. Não, a gente precisa entender e respeitar o limite dele. Tá? Então, se não tá aí, a gente precisa sim de uma parceira de comunicação para a gente entender e acessar esse aluno, né? Acessar essa família. Que bom que você já recebeu, Raquel. Depois a gente pode falar sobre isso. Edna, de onde você é? Ô, Mônica, lá no canal do YouTube, o Dan Psicólogo, tem vídeos falando sobre alunos não verbais, tá? Tem bastante coisa e tem instrumentos sobre alunos não verbais também. A Flávia diz, sim, alguns terapeutas ocupacionais e os neuros, eles são um pouco mais detalhados. Mas, gente, para conseguir, até um amigo meu médico estava fazendo isso, hoje falando, né? Mas, infelizmente, para a justiça, os laudos dos outros profissionais da equipe muito servem de apoio, tá? Quem vai definir é um laudo médico. Por isso que um laudo médico é mais ou menos, né? Não vai ajudar muito. Por isso que a equipe multi, se tiver um acesso, eu ligo para todos os médicos. Gente, eu ligo, eu faço. Teve um paciente meu que a gente pediu pro médico refazer o laudo dele 5 vezes e não teve problema nenhum, tá? Elisângela, é exatamente isso. Você vai fazer e você pode assistir uma vez, 2, 3 vezes, quantas vezes você quiser durante 2 anos, tá bom? Pois é, gente, CID por CID não diz nada. As pessoas são diferentes. Então, assim, F84.0 é autismo, mas as pessoas, eles têm dificuldades diferentes, né? Eles reagem de maneira diferente e o ambiente limita de maneira diferente. Por isso que é importante a avaliação, né? Gente, eu vou ler o que tá aqui, né? Neves Nelson Marques. Aqui na minha realidade da rede municipal, se eu não for pesquisar no CID-10, encontro dificuldade. Pois é, mas assim, a gente tem o CID, mas o CID não é o mais importante para o PEI. O mais importante para o PEI é a avaliação pedagógica, a avaliação inicial do aluno, tá? Isso é o mais importante. O CID, a gente vai saber lá. O F90, por exemplo, do TDAH, a gente já sabe, né? F90, TDAH, né? A F84, autismo, a F32, depressão, a F41, ansiedade. Mas o que esses transtornos, o que isso tem causado no aluno, tem atrapalhado a vida do aluno. É isso que é importante. Então é isso que as avaliações vão dar pra gente construir o PEI, tá bom? Valéria, o PEI é feito bimestralmente, no máximo trimestral, tá? Ele pode ser feito anual, mas não dá para fazer um PEI semestral, porque as crianças, né, elas evoluem. A gente precisa saber se o PEI tá dando certo, precisa medir o tempo todo, tá? Então a gente precisa usar verbos mais medíveis, né, mais mensuráveis, a palavra correta é mensurável. Então a gente precisa mudar e abandonar aqueles verbos muito abertos, tipo assim, sentir, pensar, distinguir, não, tatear, contar, a gente precisa saber quantas vezes ele fez. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho aí de análise do comportamento, tá? Espaço Connect, amando sua fala. Que bom, bacana. Vamos fazer o curso de PEI, porque vocês vão arrasar aí por onde vocês moram, gente. E aí não fico só eu falando, né, sobre PEI aqui. A gente vai fazer uma corrente enorme de PEI. Joanifer, gente, que chique esse nome. Seria necessária uma avaliação global? Exato, uma avaliação global super importante das habilidades para a elaboração do PEI. O laudo ele vai ser mais específico para os apoios, tá?
os apoios legais. Para o PEI, a avaliação pedagógica é bem mais importante, por isso que ela é global. A gente está falando de duas coisas distintas. O laudo vem para dizer quais são os apoios que ele precisa. A avaliação pedagógica, o PEI, vai dizer o que ele precisa para eliminar as barreiras e conseguir ir bem e, de fato, ser incluso na escola regular, tá? Alexandre, qual o modelo de avaliação mais adequado para cada perfil de aluno? Alexandre, existe um modelo básico de estrutura de habilidades, né? E aí a gente vai fazer essa avaliação e vai descobrir quais são as habilidades. Não existe um modelo adequado de avaliação, existe um perfil, né, um procedimento, inventário de habilidades, avaliação pedagógica, a gente vai chegar na avaliação ideal para os alunos. Gente, a gente vai precisar terminar daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, porque está acabando o tempo, senão o YouTube não, gente, é o Instagram. Não salva a live, tá? E aí, é importante, lembrando que as matrículas se encerram na segunda-feira, às 23h59, tá? Então tá com super desconto. Vale sim para evolução funcional. Vai te ajudar na clínica, vai te ajudar na escola, tá? E Silvânia, você está sim no caminho certo, sempre com rotina. Mas, gente, não é porque tem rotina que eu não posso colocar coisas novas, tá? A nossa ideia é que eles sigam a rotina e vá aprendendo comportamentos novos, tá? Então, lembrando, o curso vai... As matrículas vão até segunda-feira, 23h59. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. São 120 horas de certificação, sendo 60 horas de PEI, 60 horas de autismo e educação. E... sim, no curso vai ter um módulo só de altas habilidades. Altas habilidades, Neves, é a minha paixão. É a minha paixão. A Joane disse assim, pedi na escola para ser feito um relatório por mês. Exemplo, como é uma condição que a criança pode agredir 13 meses, pode causar algum dano? Então, na verdade, Joane, não é você que define o tempo. Quem vai definir esse tempo é a equipe pedagógica, tá? Então, assim, pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser trimestral, não pode passar disso. Mas é importante você ter uma conversa, que isso não seja muito exigido e que venha, assim, de apoio aí da equipe clínica sua, mas é necessário que venha, sim, esses relatórios, tá? Mas a gente tem que pensar que a gente precisa investir nas habilidades para que isso melhore, ok? Edna, acho que pode ser feito lá na página, por cartão, por boleto, enfim, tá? Mas acho que pagamento, às vezes, desse monte de vezes, só pelo cartão. Então, Neves, vai lá e a gente vai falar sobre altas habilidades. E as nossas habilidades a gente não fala de como avaliar, como identificar e sobre enriquecimento curricular, tá bom? É isso, gente. Então, foi um prazer enorme falar com vocês hoje, nessa sexta-feira de carnaval. A live bombou. E aí tem os sorteios dos livros que eu disse para vocês. Olha, esse daqui, Psicologia do Desenvolvimento, que é super importante a gente entender